Mas menino, na hora do almoço, todo mundo reunido, o filho chega pro pai e diz: pai, quantos tipos de peito a mulher tem? O pai diz: menino, isso não é hora de falar nisso não. E eu só conheço um tipo de peito da sua mãe, que é o peito de cebola. Ele diz: peito de cebola, pai? É, que quando a pessoa vê, dá vontade de chorar. A filha entrou na conversa e disse: ah, por isso que quando eu peguei o vizinho com a cabeça nos peitos de mamãe, ela disse que ele tava chorando. A mãe se engasgou com o pé de galinha na hora. Mas menino, na hora do almoço, todo mundo reunido, o filho chega pro pai e diz: pai, quantos tipos de peito a mulher tem? O pai diz: menino, isso não é hora de falar nisso não. E eu só conheço um tipo de peito da sua mãe, que é o peito de cebola. Ele diz: peito de cebola, pai? É, que quando a pessoa vê, dá vontade de chorar. A filha entrou na conversa e disse: ah, por isso que quando eu peguei o vizinho com a cabeça nos peitos de mamãe, ela disse que ele tava chorando. A mãe se engasgou com o pé de galinha na hora. Mas menino, na hora do almoço, todo mundo reunido, o filho chega pro pai e diz: pai, quantos tipos de peito a mulher tem? O pai diz: menino, isso não é hora de falar nisso não. E eu só conheço um tipo de peito da sua mãe, que é o peito de cebola. Ele diz: peito de cebola, pai? É, que quando a pessoa vê, dá vontade de chorar. A filha entrou na conversa e disse: ah, por isso que quando eu peguei o vizinho com a cabeça nos peitos de mamãe, ela disse que ele tava chorando. A mãe se engasgou com o pé de galinha na hora. Mas menino, na hora do almoço, todo mundo reunido, o filho chega pro pai e diz: pai, quantos tipos de peito a mulher tem? O pai diz: menino, isso não é hora de falar nisso não. E eu só conheço um tipo de peito da sua mãe, que é o peito de cebola. Ele diz: peito de cebola, pai? É, que quando a pessoa vê, dá vontade de chorar. A filha entrou na conversa e disse: ah, por isso que quando eu peguei o vizinho com a cabeça nos peitos de mamãe, ela disse que ele tava chorando. A mãe se engasgou com o pé de galinha na hora. Mas menino, na hora do almoço, todo mundo reunido, o filho chega pro pai e diz: pai, quantos tipos de peito a mulher tem? O pai diz: menino, isso não é hora de falar nisso não. E eu só conheço um tipo de peito da sua mãe, que é o peito de cebola. Ele diz: peito de cebola, pai? É, que quando a pessoa vê, dá vontade de chorar. A filha entrou na conversa e disse: ah, por isso que quando eu peguei o vizinho com a cabeça nos peitos de mamãe, ela disse que ele tava chorando. A mãe se engasgou com o pé de galinha na hora. Mas menino, na hora do almoço, todo mundo reunido, o filho chega pro pai e diz: pai, quantos tipos de peito a mulher tem? O pai diz: menino, isso não é hora de falar nisso não. E eu só conheço um tipo de peito da sua mãe, que é o peito de cebola. Ele diz: peito de cebola, pai? É, que quando a pessoa vê, dá vontade de chorar. A filha entrou na conversa e disse: ah, por isso que quando eu peguei o vizinho com a cabeça nos peitos de mamãe, ela disse que ele tava chorando. A mãe se engasgou com o pé de galinha na hora. Mas menino, na hora do almoço, todo mundo reunido, o filho chega pro pai e diz: pai, quantos tipos de peito a mulher tem? O pai diz: menino, isso não é hora de falar nisso não. E eu só conheço um tipo de peito da sua mãe, que é o peito de cebola. Ele diz: peito de cebola, pai? É, que quando a pessoa vê, dá vontade de chorar. A filha entrou na conversa e disse: ah, por isso que quando eu peguei o vizinho com a cabeça nos peitos de mamãe, ela disse que ele tava chorando. A mãe se engasgou com o pé de galinha na hora. Mas menino, na hora do almoço, todo mundo reunido, o filho chega pro pai e diz: pai, quantos tipos de peito a mulher tem? O pai diz: menino, isso não é hora de falar nisso não. E eu só conheço um tipo de peito da sua mãe, que é o peito de cebola. Ele diz: peito de cebola, pai? É, que quando a pessoa vê, dá vontade de chorar. A filha entrou na conversa e disse: ah, por isso que quando eu peguei o vizinho com a cabeça nos peitos de mamãe, ela disse que ele tava chorando. A mãe se engasgou com o pé de galinha na hora. Mas menino, na hora do almoço, todo mundo reunido, o filho chega pro pai e diz: pai, quantos tipos de peito a mulher tem? O pai diz: menino, isso não é hora de falar nisso não. E eu só conheço um tipo de peito da sua mãe, que é o peito de cebola. Ele diz: peito de cebola, pai? É, que quando a pessoa vê, dá vontade de chorar. A filha entrou na conversa e disse: ah, por isso que quando eu peguei o vizinho com a cabeça nos peitos de mamãe, ela disse que ele tava chorando. A mãe se engasgou com o pé de galinha na hora. Mas menino, na hora do almoço, todo mundo reunido, o filho chega pro pai e diz: pai, quantos tipos de peito a mulher tem? O pai diz: menino, isso não é hora de falar nisso não. E eu só conheço um tipo de peito da sua mãe, que é o peito de cebola. Ele diz: peito de cebola, pai? É, que quando a pessoa vê, dá vontade de chorar. A filha entrou na conversa e disse: ah, por isso que quando eu peguei o vizinho com a cabeça nos peitos de mamãe, ela disse que ele tava chorando. A mãe se engasgou com o pé de galinha na hora. Mas menino, na hora do almoço, todo mundo reunido, o filho chega pro pai e diz: pai, quantos tipos de peito a mulher tem? O pai diz: menino, isso não é hora de falar nisso não. E eu só conheço um tipo de peito da sua mãe, que é o peito de cebola. Ele diz: peito de cebola, pai? É, que quando a pessoa vê, dá vontade de chorar. A filha entrou na conversa e disse: ah, por isso que quando eu peguei o vizinho com a cabeça nos peitos de mamãe, ela disse que ele tava chorando. A mãe se engasgou com o pé de galinha na hora. Mas menino, na hora do almoço, todo mundo reunido, o filho chega pro pai e diz: pai, quantos tipos de peito a mulher tem? O pai diz: menino, isso não é hora de falar nisso não. E eu só conheço um tipo de peito da sua mãe, que é o peito de cebola. Ele diz: peito de cebola, pai? É, que quando a pessoa vê, dá vontade de chorar. A filha entrou na conversa e disse: ah, por isso que quando eu peguei o vizinho com a cabeça nos peitos de mamãe, ela disse que ele tava chorando. A mãe se engasgou com o pé de galinha na hora. Mas menino, na hora do almoço, todo mundo reunido, o filho chega pro pai e diz: pai, quantos tipos de peito a mulher tem? O pai diz: menino, isso não é hora de falar nisso não. E eu só conheço um tipo de peito da sua mãe, que é o peito de cebola. Ele diz: peito de cebola, pai? É, que quando a pessoa vê, dá vontade de chorar. A filha entrou na conversa e disse: ah, por isso que quando eu peguei o vizinho com a cabeça nos peitos de mamãe, ela disse que ele tava chorando. A mãe se engasgou com o pé de galinha na hora. Mas menino, na hora do almoço, todo mundo reunido, o filho chega pro pai e diz: pai, quantos tipos de peito a mulher tem? O pai diz: menino, isso não é hora de falar nisso não. E eu só conheço um tipo de peito da sua mãe, que é o peito de cebola. Ele diz: peito de cebola, pai?
É, que quando a pessoa vê dá vontade de chorar. A filha entrou na conversa e disse, por isso que quando eu peguei o vizinho com a cabeça nos peitos de mamãe, ela disse que ele tava chorando. A mãe se engasgou com o pé de galinha na hora. Mas menino, na hora do almoço, todo mundo reunido, o filho chega pro pai e diz, pai, quantos tipos de peito a mulher tem? O pai disse, menino, isso não é hora de falar nisso não. E eu só conheço um tipo de peito, da sua mãe, que é o peito de cebola. Ele disse, peito de cebola, pai? É, que quando a pessoa vê dá vontade de chorar. A filha entrou na conversa e disse, por isso que quando eu peguei o vizinho com a cabeça nos peitos de mamãe, ela disse que ele tava chorando. A mãe se engasgou com o pé de galinha na hora. Mas menino, na hora do almoço, todo mundo reunido, o filho chega pro pai e diz, pai, quantos tipos de peito a mulher tem? O pai disse, menino, isso não é hora de falar nisso não. E eu só conheço um tipo de peito, da sua mãe, que é o peito de cebola. Ele disse, peito de cebola, pai? É, que quando a pessoa vê dá vontade de chorar. A filha entrou na conversa e disse, por isso que quando eu peguei o vizinho com a cabeça nos peitos de mamãe, ela disse que ele tava chorando. A mãe se engasgou com o pé de galinha na hora. Mas menino, na hora do almoço, todo mundo reunido, o filho chega pro pai e diz, pai, quantos tipos de peito a mulher tem? O pai disse, menino, isso não é hora de falar nisso não. E eu só conheço um